Olá, olá, bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast Pode Falar Português com Todos. O podcast que lhe vai permitir ouvir e praticar o português europeu enquanto aprende mais sobre vocabulário, gramática e cultura de Portugal, para que possa efetivamente falar português com todos. Como todos os outros episódios, este episódio ficará disponível no Spotify e também no canal de YouTube do Falar Português, Escola Online de Português Língua Estrangeira. Neste episódio do podcast, vamos conhecer as diferenças entre quatro palavras que criam muita confusão: agendamento, marcação, consulta e encontro. Quando falamos de eventos, acontecimentos, serviços que têm dia e hora específicos para acontecerem, há sempre alguma dúvida quanto à melhor palavra a usar. Será que estamos a falar de um agendamento? Será que estamos a falar de uma marcação? Será que devemos usar a palavra consulta ou é melhor usarmos a palavra encontro? Bom, em primeiro lugar, antes de conhecermos as diferenças entre estas quatro palavras, temos de saber que tudo depende daquilo que queremos dizer. Será que queremos falar simplesmente do ato de fixar um dia e uma hora para algo, para um acontecimento, para um compromisso, para a prestação de um serviço? Será que estamos a falar de algo mais informal, de um compromisso mais informal? Ou, pelo contrário, será que estamos a falar da prestação de um serviço por um profissional? Tudo isto importa, como vão ver a seguir, e sem mais demoras, vamos lá conhecer os contextos específicos de aplicação de cada uma destas palavras. Começamos pela palavra agendamento. Agendamento, como podem imaginar, tem na sua base a palavra agenda. E como verbo associado ao agendamento, temos o verbo agendar. Agendar qualquer coisa ou fazer um agendamento de qualquer coisa refere-se ao ato de registar na agenda o dia e hora em que esse compromisso vai acontecer. Assim, podemos dizer coisas como: queria fazer o agendamento da minha próxima consulta com o Dr. Pereira. Ou, em alternativa, podemos usar o verbo agendar. Queria agendar a minha próxima consulta com o Dr. Pereira. E aqui já estão a ver que temos na mesma frase a palavra agendamento e a palavra consulta. Outro exemplo de aplicação, por exemplo, no contexto da aprendizagem do português, seria: tenho de fazer o agendamento das minhas aulas de português. Ou tenho de agendar as minhas aulas de português. Podemos dizer que, em contraste com as outras palavras, os outros conceitos que vamos conhecer a seguir, este conceito de agendamento é o mais genérico. Porque, como viram, nós podemos fazer o agendamento de uma consulta ou podemos também fazer o agendamento de um encontro. Ou seja, estamos a falar da fixação de um dia e de uma hora para uma consulta ou um encontro. A segunda palavra é a palavra marcação, que até certo ponto nós podemos considerar que é uma palavra sinónima de agendamento. E por isso o verbo marcar pode ser um sinónimo de agendar. Assim sendo, nós poderíamos dizer também: queria fazer a marcação da próxima consulta com o Dr. Pereira, e também podemos dizer: tenho de fazer a marcação das minhas aulas de português ou tenho de marcar as minhas aulas de português. Até aqui, tudo bem. No entanto, há contextos em que não é muito natural nós usarmos a palavra agendamento ou o verbo agendar, mas sim o verbo marcar ou o nome marcação. Por exemplo, se nós estamos a falar da reserva de bilhetes para um espetáculo ou de lugares para um espetáculo ou até para uma viagem, nós vamos usar a palavra marcação. Por exemplo, podemos dizer: já fiz a marcação dos lugares para o teatro.
ou já marquei os lugares para o teatro. Além disso, a palavra marcação é também a palavra mais comum quando estamos a falar de alguns serviços públicos e privados que são prestados a um cliente ou a um cidadão. Por exemplo, quando vamos a um serviço público com um dia e uma hora definidos para o atendimento, nós podemos dizer que temos uma marcação. Vamos imaginar que vocês precisam de ir a resolver um problema numa instituição como a Segurança Social, aqui em Portugal. Podem fazer uma marcação prévia e podem dizer que têm uma marcação na Segurança Social às 10 da manhã. Mas há outros serviços também que estão muito associados à palavra marcação, como os serviços que implicam cuidados de beleza, tais como cabeleireiros, barbeiros, esteticistas. Por exemplo, podemos dizer: eu tenho uma marcação para a minha cabeleireira amanhã às 11 horas. Apesar da palavra marcação estar associada à prestação de serviços num dia e horas específicos, há alguns serviços em que a palavra marcação não é a mais precisa, não é a mais rigorosa. Estamos a falar, sobretudo, de serviços em que há uma avaliação e um acompanhamento, um parecer técnico que é dado por um profissional. Estamos a falar, sobretudo, de serviços de saúde e também podemos usar, no contexto dos serviços de advocacia, uma palavra mais rigorosa do que marcação, que é a palavra consulta. Se vocês precisam de falar de um serviço prestado por um médico ou outro profissional de saúde, se precisam de falar de um serviço prestado por um advogado, não vão usar a palavra marcação, mas sim a palavra consulta. E poderão dizer coisas como: eu tenho uma consulta de cardiologia na próxima semana, ou ainda poderão dizer: já marquei uma consulta com o advogado do Pedro. Já conhecemos os contextos de aplicação de agendamento, marcação e consulta. Resta-nos conhecer os contextos de aplicação da palavra encontro. Ora, a palavra encontro é aquela que nós aplicamos em contextos mais informais. Se há um evento, se há um compromisso entre amigos num determinado dia e numa determinada hora, nós vamos dizer que é um encontro entre amigos. É aí que podemos usar esta palavra. No entanto, a palavra encontro também está muito associada à conquista, à sedução e ao potencial romântico. Por isso, se vocês vão almoçar, jantar, se vão ao cinema com um potencial namorado ou uma potencial namorada, vocês vão ter um encontro romântico. Assim, podem dizer coisas como: tenho um encontro marcado com os meus amigos para o próximo sábado, ou eles apaixonaram-se no primeiro encontro. E neste segundo caso, é o contexto mais romântico. Por isso, tenham atenção quando usam frases como: eu tenho um encontro com o meu médico de família na próxima semana. Cuidado! Está tudo bem se são adultos e se apaixonaram, mas provavelmente vocês não querem dizer que vão ter um encontro romântico com o médico de família. Querem sim dizer que vão ter uma consulta com o médico de família. Não criem problemas nem para vocês, nem para o médico de família, por favor. E já que estamos a falar de potenciais mal-entendidos, não se esqueçam de que a palavra apontamento é um falso amigo. A palavra apontamento não serve para falar de uma consulta médica ou de outro compromisso qualquer, de um encontro, de um agendamento. Não, não, não. A palavra apontamento em português significa apenas anotar, tomar nota por escrito e de forma resumida
de algumas ideias. Bem, chegando agora ao fim deste episódio, espero que tenham ficado mais claras as diferenças entre as palavras agendamento, marcação, consulta e encontro. E já sabe que se quiser praticar tudo isto e muito mais num ambiente descontraído, relaxado, de conversa real do dia a dia, pode agendar com toda a flexibilidade a sua participação nos clubes de conversação Blá 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 que estão integrados na comunidade de falar português. Desta forma, pode garantir encontros muito ricos em aprendizagens e conversas sobre os temas mais variados. Vai ver que o seu português se vai expandir e melhorar bastante e não vai ter problemas com estas diferenças entre agendamentos, encontros, consultas. Fica tudo esclarecido. Chegamos então ao fim de mais um episódio. Se gostou deste episódio, deixe o seu gosto, subscreva aqui o canal, ative as notificações para saber quando é que há um novo episódio e da minha parte resta-me dizer-lhe até breve!